nessa segunda mentoria, que é a quarta aula, é sobre essa análise estratégica, né? Bom, primeira parte é vocês pegarem o relatório da administração, que está lá na CVM, né? Lá na B3, lá tem a parte do relatório da administração. Vocês vão baixar esse relatório da administração e vão começar a fazer a leitura do relatório. Eu gostaria que vocês colocassem um peso muito forte na interpretação do relatório, na hora de escolher a empresa. E aí eu vou destacar para vocês aqui como que vocês devem fazer a leitura do relatório. O relatório é uma peça extremamente importante na decisão de seleção de ativos, né? Então veja, o que tem nesse relatório? Também é previsto lá na CPC 26 como que você deve desenrolar esse relatório. E a gente vai começar a separar o relatório da administração de cada empresa dessa que vocês leram, além da ata da reunião, além do estatuto, agora eu quero que vocês leiam o relatório da administração, o relatório final da entrega do balanço para os acionistas. Então veja, o que tem nesse relatório? Resumo da diretoria sobre os principais fatos administrativos do período. As demonstrações financeiras, né? Os pareceres dos auditores independentes e o parecer do Conselho Fiscal, se inclusive tiver votos dissidentes. Então veja, essa demonstração financeira vocês já fizeram, certo? Essa parte aí de criar o balanço patrimonial e o DRE, e estudar, e analisar aonde que saem essas informações, vocês já fizeram. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar aquilo que nós fizemos sobre o ponto de vista braçal, sob o ponto de vista técnico, agora nós vamos colocar subjetividade na análise, né? Subjetividade em que sentido? Também não tão subjetivo assim. Em vocês caracterizarem agora qual é a empresa que mostra para vocês a melhor performance, aquela que entrega resultados, aquela que promete determinadas coisas em um ano e no ano seguinte ela entrega, né? Aquela que está conivente ou associada com os pareceres dos auditores independentes, né? Os auditores também vão fazer um relatório. As notas técnicas, né, que são colocadas no relatório final, você pode baixar as notas técnicas quando você tem uma dúvida. Então agora seria mergulhar na empresa, aquelas empresas que vocês selecionaram, digamos, vocês têm 30 empresas, vocês selecionaram 10, agora vamos descer aos detalhes dessas empresas. Então veja, quais são os objetivos de um relatório quando ele é divulgado na B3 ou na CVE? Convencer os atuais acionistas a continuar investindo nas empresas, né? Segundo, conquistar investidores a se tornarem acionistas da empresa. Terceiro, apresentar os novos projetos ou investimentos que a empresa está justificando, inclusive para aproveitar os dividendos, para não distribuir todo o dividendo, então ela vai apresentar novos projetos. Então, quais são esses novos projetos? Então, e por fim, prestar conta aos verdadeiros donos da empresa, que são os acionistas, né? Então, veja, quando vocês começarem a ler o relatório, lembre-se disso. O relatório tem uma meta: convencer, conquistar, justificar, né? E, de certa forma, continuar com seus próprios acionistas. Então, esse relatório é desenhado nesse propósito, né? E, de certa forma, vocês vão ter que fazer uma leitura sobre esses pontos fundamentais do relatório. O que é que nós podemos destacar das demonstrações financeiras da empresa? Lucro, crescimento, market share, estabilidade, redução de custos, geração de caixa, nível, grau de composição do endividamento e, sobretudo, perspectivas de pagamento de lucro da empresa, né? E perspectivas de operação da empresa, resultado operacional da empresa. Tudo isso tem que ser bem gerido, né? Tem que ter, de certa forma, qualidade na gestão dessas principais contas, né? Para que você tenha, no final,
um retorno em perspectiva de dividendos, né? Primeiro passo que eu vou sugerir para vocês, leia a primeira lauda do presidente do Conselho de Administração. Não leia somente a desse ano. Leia a lauda desse ano, leia a primeira lauda do ano passado, leia de 3 anos atrás e, de preferência, nos últimos 10 anos, né? Para saber exatamente o quê? Fazer uma análise retrospectiva, perspectivas dos projetos anunciados nesse ano para o próximo ano e olhar os passados para verificar se ele entregou o resultado, né? Quais são os objetivos estratégicos que, em geral, quando a empresa ela é sólida, quando a empresa é transparente, ela deixa muito claro. Então, até a qualidade do relatório é uma medida de descarte. Se o relatório ficar muito ofuscado, muito ambíguo, então já é um péssimo sinal para quem está fazendo investimento, né? Não aquele que está fazendo especulação, aquele que está fazendo investimento. Então, se o relatório vier meio ambíguo, já é uma... Vamos procurar outra empresa, né? E também verificar como que essa administração está convivendo com o cenário econômico. Em geral, na primeira página do relatório da administração, sempre tem a mensagem do presidente. A mensagem do presidente ela tem que abordar essas ideias aqui. Análise retrospectiva, ele vai justificar. Perspectiva dos novos projetos, objetivo estratégico e cenário econômico. Vai sempre estar fazendo isso. E vocês vão ler o relatório com essa perspectiva, né? Segundo passo, nós já fizemos, analisar o balanço, né? Nós já fizemos isso. Balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial, vocês não podem esquecer que é uma percepção estática. Naquele ano, naquele dia, 31 de dezembro, resultado estático. A empresa é dinâmica, a contabilidade é dinâmica, mas aquele relatório ele é estático, ou seja, ele tem ali algumas informações que você pode usar como comparação com outras empresas. E você pode usar também, né, para verificar a evolução do balanço patrimonial naquela data nos últimos anos. Então, é mais uma percepção que vocês devem observar. A visão estática está ligada à situação que a empresa está comparada com outras, né? Vocês devem olhar investimentos, vocês devem avaliar risco dos investimentos, o grau de liquidez, nível de endividamento, o perfil da dívida, o tamanho do patrimônio líquido. Então, tudo isso nós já fizemos, certo? Vocês já pegaram essas informações, já analisaram, já padronizaram, já fizeram uma investigação de uma empresa específica, né? Agora, o DRE também é a mesma coisa, né? As receitas extraordinárias, né? Então, nós também já fizemos isso. Verificar quando tem, por exemplo, nós acabamos de ver aqui a Magalu, né? Tem uma retração no lucro dela, mas tem uma evolução na venda muito forte. Então, analisar isso, começar a estudar isso, destacar isso para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre essas empresas, né? Bom, um passo que, em geral, é ignorado no analista, o analista geralmente não olha, é o parecer dos auditores independentes. Sempre, pessoal, sempre aparece algum sinal de que alguma coisa pode não estar completamente alinhado aí, né? E se você tiver alguma dúvida, você desce para as notas técnicas, né? As notas técnicas é aquela nota em que o contador, em determinada circunstância, ele vai esclarecer aquilo que parece que não está muito claro na sua análise dos múltiplos, né? Então, você desceria para examinar o parecer dos auditores e as notas técnicas. No parecer dos auditores, geralmente ele vai destacar a objetividade das informações, a opinião técnica dos auditores, né? O respeito à legislação, né? E, sobretudo, verificar se houve alguma mudança nas práticas contábeis, né? A natureza e montante dos ganhos e perdas extraordinárias, como é que isso se deu dentro do relatório, dentro do parecer dos auditores independentes, os investimentos em outras empresas, né? Custos e prazos dos passivos exigíveis, né?
e se tiver alguma ação judicial. Essa ação judicial, geralmente, ela vem destacada nos relatórios. Então, é importante investigar isso, é importante perceber se existe algum sinal, né, de ou sair de uma situação judicial ou entrar numa situação judicial, né? Sempre tem alguma informação, mesmo que seja um sinal, mas seria interessante a gente estar olhando o relatório da administração, tentando entender se isso já está evidenciado lá. Até foi colocado aí em um dos capítulos anteriores, né, a importância de você estar, a possibilidade ou a oportunidade de você estar verificando empresas que estão saindo de processos judiciais e estão se reposicionando no mercado, que tem um potencial enorme de crescimento. Então, isso é realmente algo importante para ser destacado, é algo importante para ser estudado, para saber se tem algum comprometimento com essa empresa com relações judiciais, como, por exemplo, recentemente aconteceu aquele caso do Carrefour, que todo mundo estava esperando um monte de processo em cima, né? E aí, até naquele momento, houve uma mudança de preço no mercado, e aí a gente tem que estar acompanhando, se é que você está posicionado ou pretende se posicionar no setor, né? Bom, o quinto passo é ler o relatório de outras empresas, né? Mesmo verificando o que é que esses relatórios de outras empresas podem trazer de informação complementar à empresa que você está estudando. Então, essa também é outra tarefa importante, é outra informação importante que vocês devem procurar, né? Ou seja, eu estou lendo os Minas, então qual é a concorrente mais próxima dos Minas? CSN, então comparar as duas é uma boa ideia, porque às vezes, né, como a gente disse lá no início na análise, segundo a análise de balanço, né, as empresas também, elas oferecem um relatório, né, e o concorrente vai estar de olho naquele relatório. Nós também vamos estar olhando como investidor se aquilo que ela está prometendo é crível. Basta ver o relatório da concorrente, né? Então, isso é uma mensagem importante que a gente deve procurar. Sempre que possível, procurar ler ao mesmo tempo o relatório de um concorrente mais direto e comparar os principais indicadores de desempenho de cada um no exercício. Como eu estou dizendo, eu acho que essa é a parte subjetiva, é a parte final, é aquela que tira dúvida na construção de uma carteira. Nós podemos criar diversas carteiras aqui na sala de ações. Uma delas que eu criei aqui na UFPB é a criação, é a carteira com os fundamentos Benjamin Graham. Essa é a principal carteira que eu tenho. Em que sentido? Na formação dos meus alunos. Então, eu posso criar diversas carteiras, mas essa carteira, né, eu vou tentar seguir fielmente todas as informações de Benjamin Graham, mesmo que não seja a minha carteira pessoal, mas é a minha carteira de formação, é a minha carteira de ensinar, é a minha carteira para testar se aqueles múltiplos, aqueles indicadores servem para alguma coisa. Então, a gente pode se sentar aqui, a nossa equipe sentar, e vamos tentar montar a primeira carteira. A primeira carteira vai ser com os fundamentos de Benjamin Graham. Então, nós vamos seguir o ritual. Aí vamos fazer a segunda carteira. Vamos agora abandonar o Benjamin Graham e vamos fazer uma segunda carteira. A carteira vai ser small cap. Pronto. Então, não vai ter mais os princípios de Benjamin Graham. Aí vamos montar uma terceira carteira. Nós vamos montar a terceira carteira com base nas boas pagadoras de dividendos. Aquelas que sempre garantem uma taxa de dividendo boa para o acionista. Então, veja, é uma terceira carteira que já fugiu princípios aí daquela primeira carteira de fundamentos, tá certo? Então, nós podemos montar diversas possibilidades aqui. Então, a primeira que eu estou aqui sugerindo é a de carteira da Benjamin Graham Fundamentos. Depois eu vou mostrar para vocês qual foi o retorno dessa carteira a partir de 2011. Né? A gente vem todo ano, 2011, 2012, 2013, até 2020, a gente vem monitorando a carteira escolhida pelos princípios de Benjamin Graham. Vou mostrar para vocês a rentabilidade dessa carteira, né? Dessas possíveis, né? Não necessariamente, mas possíveis, recomposição da carteira. Mas todo ano a gente faz uma contagem, analisa a performance e eu garanto para vocês, é muito acima da média de mercado, certo? E em alguns momentos a gente compara a nossa rentabilidade
com a rentabilidade das principais corretoras que divulgam aí, na revista Exame, por exemplo. E a gente sempre estava entre as 5 melhores, às vezes 7ª melhor do Brasil, a nossa carteira, dentro do princípio Benjamin Graham, né? Mas aí tem várias rigidezes aí. E à medida que a gente vai evoluindo para uma outra carteira, aí a gente vai flexibilizando as hipóteses, vai flexibilizando a rigidez, para que a gente possa construir outros tipos de carteira. Mas a primeira carteira tem um princípio e tem uma justificativa. É para formar alunos, é para montar uma estratégia de backtest, ou seja, eu estabeleci esses múltiplos e vou ver se eles funcionam mesmo. Pronto, eu vou mostrar para vocês a seguir, depois da nosso treino aqui, nessa busca da informação, aí depois nós vamos ter uma vivência de mercado que eu vou mostrar o desempenho dessa carteira e como que vocês devem pensar a construção de uma carteira dentro da sala de ações. Bom, qual é a conclusão, pessoal? Né? Primeiro, é preciso manter uma postura crítica na leitura do relatório. Então, vamos ler o relatório, vamos identificar os pontos. Eu vou chamar para vocês a atenção sobre determinadas situações para que a gente possa necessariamente montar uma opinião sobre a empresa a partir daquilo que ela está divulgando. Aquilo tecnicamente que ela está divulgando, a gente vai construir uma carteira subjetiva, abstrata, né, que leve em consideração aquilo que nós defendemos como perfil da nossa equipe, para que a gente possa descartar algumas que não se enquadram no nosso perfil e manter umas outras que enquadram no nosso perfil. Então, veja, é preciso manter uma postura crítica na leitura, verificar se houve cumprimento de metas de venda, né, dentro dos relatórios que nós vamos ver, houve lançamento de novos produtos, né, conquistas de novos mercados, sempre observar se a empresa que nós estamos estudando, ela está nesse rol de novos mercados, né? Implantação de programas de redução de custos, se ela tem, de certa forma, isso aqui é interessante, que aparece na introdução ao análise de taxas de crescimento. Então, quando você tem um programa de redução de custos, o lucro vai aumentando ao longo que a venda vai aumentando, né? Então, você pode ter aí um sinal de que a coisa vai funcionar bem, né? Reestruturação das dívidas de curto prazo, né? Aumento do retorno sobre o investimento, melhoria e qualidade na gestão dos recursos humanos, aumento dos preços das ações no mercado de capitais, inovações tecnológicas, entre outros. Então, esses pontos, pessoal, são os pontos que nós vamos mergulhar, nós vamos estudar, tirar do relatório da administração. Então, eu diria para vocês que vocês devem partir de uma leitura com bastante critério, né? Com bastante cuidado, a lembrar dessa postura crítica na hora de fazer a leitura. Para isso, eu acho conveniente resgatar algo que a gente faz em análise de balanço, né? Até para identificar situações que orientem a leitura do relatório, que é o que eu chamo de análise vertical, né? A gente vê isso no livro de contabilidade, a gente faz aquela análise assim. Eu uso essa análise vertical para orientar a leitura do relatório. Não que eu vá ler o relatório só naquilo que a análise vertical identificar como anomalia. Não, não é isso. Mas ela me ajuda a focar naquele ponto em que a análise vertical destacou aí, que tem uma mudança aqui, significativa. Então, o que eu faço? Vou lá olhar os detalhes das demonstrações, apontar alterações significativas nas contas, sugerir crescimento desproporcional entre contas, né? Identificar as possíveis anomalias e mensurar, calcular o percentual de cada conta a partir daquele balanço. Então, é uma ferramenta da análise de balanço, tanto a análise vertical quanto a análise horizontal, mas eu quero associar essa análise vertical à leitura do relatório da administração, porque os pontos que a análise vertical identificar, eu vou procurar no relatório da administração com mais cuidado, a minha lupa vai ser maior ali, né? Então, veja que o relatório, o balanço
desculpe, análise vertical, ela é uma coisa muito simples. Olha, você pega lá as contas do ativo, do passivo, da demonstração de resultados, né, e faz já uma proporção aqui, ó, quanto que esse valor aqui é do ativo total. Então tá aqui. Se houve uma mudança significativa aqui na evolução, ó, de 6 passou para 16, na caixa em aplicação em caixa, então eu tenho que, na hora de ler o relatório, eu tenho que identificar, porque não é de se esperar mudanças muito agressivas, muito doidas dentro do balanço. Eu quero esperar uma estabilidade, um crescimento que mantenha, por exemplo, o crescimento do ativo, né? Aí as contas mantêm o mesmo padrão, e se tiver alguma inovação, tipo, aumentou aqui o imobilizado, né? Digamos, aumentou o imobilizado, aí você tem que ir lá no relatório da administração focar no que é que aumentou. Nesse caso aqui, reduziu. Saiu de 11 para, ó, de 11.715 em 26 para 11 em 29. Então, reduziu a participação de 44 para 36. Então, aqui é necessário a gente identificar o que é que houve aqui. Eles estão vendendo? Eles estão desmobilizando? Eles estão tirando algum capital? Como é que é isso? O que é que tem no relatório da administração que possa explicar essa queda? Então, esse tipo de análise ajuda você a ler o relatório da administração, identificando pontos importantes, né? Como, por exemplo, né, na parte de empréstimos e financiamentos, aqui, ó, né? Olha, reduziu os empréstimos e financiamento aqui, ó, de 1,82 para meio, e aqui, ó, empréstimos e financiamento de 20 para 19, ó. Então, veja que você tem algumas mudanças importantes aqui. Quando o custo do produto vendido fica muito diferente de um período para outro, né? As despesas financeiras. Então, tudo isso é identificado pelo análise vertical, e aí eu mergulho no relatório da administração para ir buscar essa informação. O relatório da administração, todos vocês já viram provavelmente, baixaram aí na semana passada, então essa semana a atividade vai ser essa, vocês lerem o relatório da administração, identificando aqueles pontos para que a gente possa tomar decisões sobre duas empresas, né? Então, olha aí, o relatório da administração da Uzi Minas. Então, ele vai fazer um relatório numa primeira página, ou duas laudas aí no máximo, uma mensagem do presidente da empresa, do CEO da empresa, e depois o relatório acompanha como uma análise de balanço, análise dos pareceres, né, as informações importantes, e é interessante que a gente busque fazer uma boa leitura sobre esses relatórios para que a gente possa, sim, escolher boas empresas. Né? Pessoal, a única coisa que ficou faltando na aula passada foi a questão do EBITDA, né? O EBITDA, né? Começamos pelo EBIT, né? Lucro operacional antes dos juros e impostos. Então, o EBIT, né, é o insumo básico para cálculo da margem operacional da empresa. E no relatório, por que o EBIT entra exatamente nesse momento? Eu poderia ter colocado ele lá na primeira parte da análise de balanço. É porque quando a gente começa a pensar em ler o relatório da administração, aí ele sempre está se referindo ao EBITDA. Né? E o EBITDA, ela teve um problema até, eu acho que uns 3 anos atrás, que era meio assim, solto. Todo mundo falava o que queria do EBITDA. E, de repente, veio uma norma, né, da CVM falando, vai ter que ser assim. Tem que ter uma padronização desse negócio aí, porque todo mundo vai lá no relatório seu e desce as tintas lá, falando que o EBITDA dele é melhor que a do concorrente, mas não tinha um mecanismo exato aí de padronização. De repente veio uma norma e configurou isso como sendo uma matéria importante para comparar, para que o investidor que está entrando na bolsa saber exatamente comparar aquilo que a empresa efetivamente se propõe a fazer, se ela é boa. Né? Porque às vezes ela pode ter um lucro ou outro sobre alguma coisa que não seja operacional, até sobre investimentos, aí coloca lá como lucro, aí não quero, eu quero uma empresa, eu quero analisar efetivamente a empresa pelo aquilo que ela se propõe a fazer e que ela mostra eficiência operacional. Então aí esse EBITDA, né, ela veio justamente para poder ajudar quem está fazendo análise de balanço perceber se a empresa, naquilo que ela se propõe a fazer, ela é boa. Né? Então o EBIT é o insumo básico para o EBITDA, ou seja, trata-se do lucro ajustado para fins de avaliação do desempenho operacional. Né? E
revela o verdadeiro desempenho da atividade exclusivamente operacional de uma empresa. Bom, quando eu pego lá o meu indicador, o meu DRE, o EBIT já está lá, né? Ele pega lá o resultado bruto, né? Vendas, despesas com vendas, despesas administrativas, aquela parte do DRE, e aí ele já sai lá. Antes o EBIT, ele já tem dois pontos de parada ali. Antes do retorno financeiro, da despesa financeira, o resultado financeiro, e depois. Só que a gente vai pegar a parte depois, né? E vai somar aqui a depreciação e amortização, né? Porque a depreciação e amortização é uma despesa não caixa, ou seja, não tem dinheiro envolvido, ela tem desgastes, né? E entra como custo, não é um fluxo de caixa que fica mexendo com espécie. Então, ela volta aqui, né, para o cálculo do EBITDA, né? Eu pego aquele valor que eu pedi para vocês pegarem lá na planilha, para calcular, pega lá na mutação do patrimônio, não, no demonstrativo de fluxo de caixa, né? Lá tem uma conta chamada depreciação, pega aquele valor e coloca aqui, que depois nós vamos calcular o EBITDA. Então, justamente para que eu tivesse aqui o retorno daquela despesa que está lá como depreciação e amortização, de volta aqui no EBIT, né? Aí eu vou ter o EBITDA, que é justamente, né, essa parte aqui, ó. Então, aqui eu tenho o EBIT, ó, né? E aqui eu tenho a depreciação, ó. Olha aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Então, aqui eu vou pegar essas duas coisas e vou somar aí para ficar o valor EBITDA. Mas a ideia do EBITDA é exatamente essa de vocês calcularem aquilo que é necessariamente, né, o que a gente chama de lucro operacional antes dos juros e impostos, né? Então, você perceba que a gente está fazendo aqui uma retirada de possíveis barbeiragens financeiras e uma retirada e um retorno das despesas com depreciação, que é uma despesa de não caixa, né? A segunda parte dessa análise vem daquilo que eu chamei de introdução a valuation. Mas não no valuation de preço-alvo, mas no valuation de acompanhar as taxas, né? Então veja que olha só o que acontece. Digamos, eu tenho as vendas, eu tenho lucro e tenho lucro por ação, né? E isso é bom fazer em 10 anos, né? Tem alguns ambientes como a economática que você pode abrir 10 anos, vocês mesmos podem buscar a informação, construir em 10 anos. Mas de qualquer forma já tem aí algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Mas olhar isso aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho as vendas no ano 1 de 3 bilhões e 890. No ano 2, 3 bilhões e 900. No ano 3, 4 bilhões e 400, né? Então, o lucro eu já tenho aqui, ó, 410, caiu para 402, subiu para 409. Então, veja que aqui, olhar a taxa de crescimento das principais variáveis, né, seria interessante, né, para que a gente pudesse verificar estabilidade da empresa na gestão financeira da empresa, na gestão econômica da empresa, né? Então você tem aí um mecanismo de monitorar se aquela trajetória está razoável ou não está razoável. O lucro por ação, vocês se lembram muito bem, né? Vocês pegam lá o lucro, dividem pelo número de acionistas e verificam se tem alguma mudança, né? Então, veja, do ano 1 para o ano 2, 0,92. Do ano 2 para o ano 3, né, 13%. Né? E aí você tem o lucro, ó, uma queda daqui do ano 1 para o ano 2, queda. Do ano 2 para o ano 3, um aumento. Só que veja que desproporção em relação às vendas. Pronto, já é um sinal que a coisa não está legal. Alguma coisa está esquisita aqui, eu tenho que mergulhar aqui e analisar isso com mais cautela, com mais cuidado, né? Veja que daqui para cá subiu 14%. E daqui para cá caiu 0,31%. Então, pessoal, isso é extremamente importante, né? Analisar as taxas de crescimento da venda, do lucro por ação. Da venda e do lucro vai me dar a informação de que alguma coisa está se desgastando aí. A empresa pode vender muito, mas financeiramente ou operacionalmente ela está com algum problema.
Então, pegar empresas com esse perfil para um investimento de 5, 10 anos para frente, né, eu acho razoável vocês fazerem esse exercício, né? Depois vocês podem juntar com o EBITDA. Bom, acabamos de calcular o EBITDA lá, então nós vamos ver, ó, daqui para cá, né, uma queda de 3,60. Daqui para cá, um aumento de 8,64. Daqui para cá, 4,72. Então veja que ele já entrou em descompasso também com as vendas e com o lucro. Então já tem um resultado operacional aqui também meio estranho. O que não garante estabilidade, não garante projeção. Eu não consigo projetar desse jeito. Vai ser muito difícil eu criar um preço-alvo se eu tenho essa instabilidade, essa doidura de gestão. Então, essa é uma forma da gente identificar também se as empresas estão com equilíbrio na gestão, se houve mudança, alguma coisa assim. Bom, também é bom olhar os preços das ações ordinárias, os preços das ações preferenciais, caso haja. Então, aqui eu tenho, ó, daqui para cá, uma taxa de decrescimento, daqui para cá uma taxa de decrescimento e daqui para cá uma taxa de decrescimento, ó, tá certo? Então, você tem aqui, também é importante olhar isso aqui no conjunto, né? E o valor patrimonial da ação, que eu acho uma variável importante, né? A gente deve sempre prezar pelo valor de custo, o valor teórico da empresa, e montar aqui uma estratégia para analisar a estabilidade da empresa, o crescimento da empresa, a margem que a empresa está crescendo, né? Para que vocês possam investir no sentido do assessor de investimento, proteger o patrimônio do seu cliente e entregar uma empresa que ele não vai ter dor de cabeça, que ele vai ter uma rentabilidade razoável dentro de um perfil e que você não tenha nenhuma surpresa quando você escolher para ele, junto com ele, né, uma empresa que seja sólida e que não seja muito instável, para que ele possa se sentir que você está preservando o patrimônio daquele investidor. Então, olha só que coisa interessante que é esse momento do estudo de vocês. Organizar um estudo, uma análise da empresa que vocês estão estudando, com teor de estabilidade, com teor de crescimento, com teor de informação, com teor de investimento, de market share, de várias informações para que vocês possam exercitar.